evolução em cursos específicos. Galera, beleza? Ó, aqui tem uma dica para redação assim essencial para você tirar nota 1000, né? Então eu intitulei a aula de Redação 1000, o grande problema. Venha você também, pré-cursos e Enem, HG6, unidos por seus sonhos, HG6. Né? Ou, neste caso, a grande solução, né? Que é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Qual é o maior problema hoje das redações? No nosso curso aqui mesmo, do HG6, do Redação 1000, nós tivemos mais de 20 pessoas que tiraram 980. E, naturalmente, eu analisei a redação de cada um deles, né? E tenho amigos também que são corretores do Enem, para ver qual estava sendo o maior problema. O maior problema nessa amostragem de mais de 20, mais de 2 dezenas, 980, é a relação entre a competência 3 e a competência 5. Por quê? O aluno pensa na competência 5 de forma isolada e, às vezes, por exemplo, coloca lá sempre a educação, o Ministério da Educação deve criar ações, palestras e debates nas escolas infantis, beleza. Mas você trabalhou educação, você deu algum exemplo da educação, algum fato associado à educação no seu segundo parágrafo do desenvolvimento? Você trabalhou alguma coisa associada à educação no percurso do seu texto? Não, olha, você não trabalhei nada. E, de repente, apareceu a educação. É estranho. Tudo bem que a educação é uma base, sustentação para soluções, mas é estranho. Outra, você não trabalhou esporte no percurso do seu texto. Por que no final apareceu o esporte? Aí, de repente, aparece o esporte lá com uma nova informação, aí você perde ponto. Ou nos exemplos que você deu da competência 3, de usar fatos, usar dados, usar argumentos para a defesa do seu ponto de vista, ou você perde ponto na própria intervenção, que não casa com o seu texto, porque não traz um elemento de coerência e coesão entre o exemplo que você deu e o que você está tentando solucionar, entre o problema que você está discutindo e a sua solução. Isso é muito estranho, mas isso eu já vi em redações de bons alunos. Aí fica ali 960, 940, já vi uma aluna que tirou 920, porque a redação dela estava perfeita, mas o que ela colocou de intervenção, apesar de fazer sentido, não estava detalhado e não estava associado ao item 3. Esse é o grande desafio. A competência 3, né, com a competência 5. Eles têm que casar, eles têm que dialogar. Então, toda vez que você colocar um dado e um exemplo aqui, um fato, trabalhe esse dado ou algo semelhante a esse dado como agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Veja que o Enem está cobrando 5 critérios. Ó. Agente é Ministério da Educação? É. Mas você trabalhou um dado dizendo que a educação no Brasil, de acordo com o IBGE, que a educação no Brasil, 70% das pessoas são analfabetos funcionais. Beleza, você trabalhou isso no desenvolvimento? Trabalhei, Alessandro. Então, quando você colocar aqui o Ministério da Educação, faz todo sentido. O Ministério da Educação deve fazer o quê, Alessandro, para diminuir isso? Deve qualificar os profissionais da educação com o aumento de que modo? Com o aumento de salário, elaboração de concursos públicos, para fazer com que as pessoas façam com que a prática esteja associada, a função esteja associada à própria educação, diminuindo o índice, né, proposto pelo IBGE. Aí sim. Aí você colocou que o problema do analfabetismo funcional é um problema destacado pelo IBGE como gravíssimo, beleza, mas então, na hora que você for tentar resolver o problema, você tem que falar qual é o agente, Ministério da Educação, qual é a ação, né? A ação é melhorar a qualificação dos profissionais do ensino, qual é o modo por meio do aumento de salários, da valorização profissional e criação de concursos públicos, do qual a inscrição pode ser feita pela via digital, por exemplo, para aumentar o detalhamento. Qual é o efeito? O efeito disso é diminuir os problemas do analfabetismo, principalmente no público X, né? Que são exatamente aqueles professores. Beleza, aí você consegue estabelecer um critério entre o item 3 e o item 5. Se você não fizer isso, provavelmente você não consegue atingir o 1000. Porque para atingir o 1000 é lógico que existem outras competências, mas a questão de gramática do item 1 é a dedicação ao português mesmo, sobretudo crase, concordância, são aspectos muito importantes. O item 4 é a questão das conjunções, né, que uma próxima aula a gente pode discutir a coerência da estrutura textual, mas aqui o item 2, as próprias aulas já estão dando uma base para vocês de repertório teórico das várias áreas do conhecimento para você construir um argumento. Falei já de americanização, falei de uma série de coisas interessantes para vocês em outras aulas, e você tem aqui, para mim, um grande desafio, o detalhamento dos exemplos articulados e do problema articulados ao que você vai tentar solucionar.
Essa é a grande questão, essa é a questão que você deve ficar atento para o Enem, para você tirar uma boa nota, chegar mais próximo do 1000 ou tirar a famosa nota 1000, beleza? Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, para ver se vocês entendem. Veja bem, você estruturou seu texto em 4 parágrafos. Ok, você tem um texto estruturado em 4 parágrafos. Tá. Se você tem lá 4 parágrafos estruturados no seu texto, no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você trabalhou uma telenovela. Você trabalhou, por exemplo, que eu até citei essa semana no meu Instagram, @hg6alessandro, você trabalhou a novela Laços de Família, do ano 2000. E aí você colocou Laços de Família e colocou a personagem Camila. Você destacou a personagem Camila em relação ao câncer. E você mostrou como que a novela pode ser importante para a questão do câncer com a Carolina Dickmann, que era a Camila, que rapou a cabeça, e teve uma comoção, a novela chegou a um pico de 63 pontos percentuais, que é raro, a média geralmente das novelas ali era 45, o pico foi muito alto, exatamente quando teve a discussão sobre o câncer, com uma forma de conscientização que atinge um público-alvo direto, que geralmente, por exemplo, são pessoas que estão com câncer e ficam reclusas em casa ou no próprio lar, além de mostrar para as outras pessoas, visto na novela, que teve uma audiência muito grande, como que você deve prevenir, que você deve procurar resolver o problema, né? Que o câncer pode, inclusive, fazer com que as relações familiares, os laços de família ganhem mais proximidade. Beleza, você usou a novela? Usei. Então, eu estou esperando o quê? Eu estou esperando que você use aqui o Ministério da Ciência e da Tecnologia para estimular a criação de novelas, né, ou de telenovelas, que inclusive poderiam ser transmitidas via internet, discutindo outros problemas. Porque aí fica bacana. Ou que ele, em parceria com empresas de comunicação, como a própria Rede Globo, que apesar de seus problemas políticos, em termos de telenovela, é uma das principais do mundo, né, que o Projac, por exemplo, pode ser aberto, o Ministério da Educação, em parceria com a Rede Globo, abra parte do Projac para estruturar as pessoas a criação de novelas alternativas e que essas novelas alternativas mostrem de fato os problemas sociais. Ah, Alessandro, eu vou pôr isso então na minha intervenção. Top! Porque você trabalhou a ideia da novela como uma forma, um elemento de conscientização do problema e de demonstração da gravidade do problema, câncer, e você vai trabalhar isso, né? Ou o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, vírgula, em parceria com hospitais particulares, que poderiam financiar esses vídeos, né? Você tem que trabalhar alguma coisa audiovisual, esses vídeos para estabelecer conscientização sobre a questão do câncer. Aí faz todo sentido, porque você trabalhou uma produção audiovisual no segundo parágrafo e trabalhou no final também questões associadas à questão audiovisual. Senão não faz sentido. Você está trabalhando com a novela lá e com o câncer, de repente você vem com o meio ambiente. Você está trabalhando com a novela e com o câncer, tudo bem, o esporte pode ajudar na redução do câncer, porque no meu caso, né, pela minha condição física, você está vendo que estou precisando. Mas, assim, tem a ver com o que você colocou no seu item 3, né? Aí que você criou um problema para você. Aí você pode colocar empresas de marketing, questão da novela, a melhoria da qualidade de vida dos idosos, ou neste caso da novela que eu citei, da melhoria da qualidade de vida dos pacientes, né? Dos pacientes diagnosticados com câncer. É nesse caminho que você deve seguir. Alessandro, mas tem umas novelas da Globo que discutem a questão do idoso. Se eu colocar a questão do idoso, aí você coloca aqui as coisas associadas ao idoso. Outro exemplo, coloquei aqui para você o Instagram, que estaria no seu terceiro parágrafo. Então, quando você colocar assim, além disso, você vai ter que colocar, além disso, as empresas digitais, né, as empresas de comunicação digital, em parceria com digitais influencer, devem propor para a sociedade discussões sobre o câncer para as escolas públicas, para o público jovem, com a finalidade de... Aí faz todo sentido, porque aí você está trabalhando, de novo, com o Instagram. Você pode usar, inclusive, a empresa Facebook, em vez de você falar empresa de telecomunicações, o Facebook é dono do Instagram. E aí o Facebook, em parceria com celebridades internacionais e tal, aí pode fazer com que isso seja projetado para as pessoas e chegue nas pessoas com uma facilidade maior. Então, o que você vai propor como solução tem que dialogar com meios de comunicação. Então, quando você for pensar lá, os agentes têm que estar associados à comunicação, não tem jeito. Ou empresas de comunicação do segundo setor, ou ministério associado à questão da comunicação, tem que ter coisas associadas à questão da comunicação, não tem jeito. A ação tem que ser associada à questão de comunicação. Não tem jeito, a produção do que você vai fazer para resolver o problema. O modo e o meio. O que é o mais difícil no setor de comunicação, apesar de estar barateando? Os custos. Então, se as empresas, por exemplo, como tem vários projetos na favela, elas levam suas aparelhagens de comunicação para dentro da favela, saem projetos sociais espetaculares, que podem resolver o problema do câncer, do idoso,
Depende de qual é o problema. O efeito é fazer com que o público se sensibilize, né, de forma a fazer com que o movimento cresça ainda mais e vire o que o Pierre Levy chama de inteligência coletiva, né, e as pessoas se espalhem essas ideias para o mundo para resolver o problema ou para atenuar o problema supracitado. Aí você consegue fazer um final que casa com o que você desenvolve. Alessandro, eu queria ver esses finais associados com o que ele desenvolve. Você pode me seguir no Instagram, que lá tem uma série de parágrafos, textos completos, que eu mostro essa articulação e para o Enem eu vou estar concentrado nessa relação entre o item 3 e o item 5, acho ela decisiva, fique atento a isso. Preparando vencedores, juntos para vencer HG6.